Nesse dia de falar de empatia, coube a mim trazer uma mensagem aqui, considerando o mundo sobre a perspectiva da criança. E para começar a falar rapidamente sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre mim, o Petrus e a grande reviravolta na vida. Na verdade, tudo aconteceu em 2011, quando eu morava em São Paulo, depois de já ter passado uma temporada aqui no Espírito Santo, apesar de ser paranaense. E nasceu meu filho, Petrus. Eu trabalhava nesse momento na HP mesmo, de computador, impressora, com treinamentos na área comportamental, adorava, enlouquecida, trabalhava horrores, então estava tudo traçado o plano. O menino nasceu, vou ficar 4 meses de licença, né, um de férias, fico 5 meses com a criança, coloco ele numa escolinha o dia inteiro e volto a trabalhar como uma louca, como sempre fiz e como sempre adorei fazer. Afinal de contas, um filho não pode mudar tanto assim a vida de uma pessoa, certo? Errado. Ele nasceu e chorou. E chorou. E não parou nunca mais de chorar. E as pessoas diziam, fica tranquila, são só os 3 primeiros meses. Então, até os 3 primeiros meses, eu estava firme, forte e tranquila. Porque ele chorava dia e noite sem parar. Não é que ele trocava o dia pela noite, não. Eu ainda acho que tem sorte as pessoas que os filhos trocam o dia pela noite, porque pelo menos dorme de dia. Não, ele não dormia. Ele tinha espasmos de 20 minutos quando estava morto. E aí, enfim, eu descobri que eu realmente não sabia nada desse negócio de criança. Com 4 meses que ele tinha, durante ali a licença maternidade e férias, nós voltamos para Vitória em mudança. Então, estava tudo certo, eu ia ser transferida, trabalhar na HP em Vitória, beleza, tudo certo, entrevista agendada com o gestor daqui, estava tudo ok, mas ele não parou de chorar nos 3 meses, nem nos 4 meses, nem nos 5 meses, quando eu deveria fazer a entrevista. Então, eu pedi demissão por telefone e falei, eu preciso dar conta desse negócio aqui, que eu não estou conseguindo. Eu sempre tão autoconfiante, né? Vou resolver, deixa que eu faço, deixa que eu aconteço. Isso eu não estava conseguindo, definitivamente. E aí, quando ele não parou, algumas pessoas começaram a dizer, não, tem criança que vai até os 6 meses, né? 6 meses, não parou de chorar. 7 meses, não parou de chorar. Ele teve uma série de complicações, né? E não parou de chorar. Quando ele tinha 8 meses, chorando, uma amiga falou assim, mas vem cá, você já leu algum livro sobre bebês? Eu falei, existe? E eu descobri a primeira coisa que eu acho muito interessante de trazer, que na nossa cultura a gente não tem a ideia de estudar para ser pai e mãe. A gente acha que para isso não precisa. Agora, é tão interessante porque a gente pode suportar qualquer coisa que dê errado na nossa vida, mas um filho que dê errado, a gente nunca vai superar. A gente vai para sempre se perguntar onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito diferente. Enfim. Uma das coisas que eu descobri na hora que eu li esse livro e que eu fui estudar e eu resolvi me aprofundar e eu resolvi não parar mais de estudar e isso mudou a minha vida, tem a ver com esse vídeo. Eu vou seguir perguntando. É possível que essa criança estivesse fingindo ou manipulando? Quem acha que sim? Levanta a mão, por favor. Levanta de verdade. Bacana. Quantos anos tem essa criança no máximo? No máximo 2, estourando. Se ela tiver, máximo é 2, correto? Aos 2 anos, as crianças ainda não falam.
plenamente. Falam algumas coisas, umas mais, outras menos, mas elas não têm todo o potencial, vocabulário, possibilidade de comunicação que a gente tem quando adulto, né? Então, quais são as formas de comunicação mais comuns de uma criança aos 2 anos? O choro e... Oi? O riso, o choro, né? E as movimentações corporais. Então, né, dotada dessa potência de comunicação e desses recursos que ela tem, a criança vai tentar comunicar o que ela precisa. Ela ainda não sabe, não tem ideia do que seja fingir ou manipular. Ela só conta com esses recursos de comunicação. Portanto, quando eu olho para essa criança e penso, ela está fingindo ou manipulando, é porque eu estou olhando para ela com a cabeça do adulto. Do adulto. Se eu olho para ela com a cabeça da criança, eu sei que ela não tem condições ainda de fingir ou manipular. Ela está comunicando alguma necessidade que eu não sei qual, pode ser inúmeras. Mas é o jeito que ela sabe. Agora, ela é tão inteligente aos 2 anos que ela já percebeu que não adianta chorar sozinha. Ela sabe que é o adulto que resolve as situações que ela precisa que resolva. Então, ela vai até ele e chora, e se joga no chão, e fala, por favor, eu estou precisando de você para alguma coisa. E o adulto acha super engraçado, filma, sai de cena, vai para outro canto, espera as crianças virem, né, e dá risada e põe no YouTube. Porque é muito engraçado ver a criança fazer isso. Ela está sofrendo. Se a gente soubesse o tanto que ela pode estar sofrendo, talvez a gente não achasse mais graça depois de assistir esse filme. Ela pode estar querendo comunicar inúmeras coisas, né? A gente precisa olhar com a cabeça da criança. Senão a gente fala de empatia, mas demora a conseguir fazer. Isso é muito interessante. Na nossa cultura, a gente está acostumado a desrespeitar as crianças. O caso do Igor eu quero trazer para vocês. Eu conheci o Igor numa consulta pediátrica para o meu filho. Enquanto esperava a vez dele, o Igor estava lá. E o Igor estava com cara de quem queria conversar. Vocês já perceberam que eu não gosto. E eu perguntei, comecei, né, a puxar papo. Oi? Ele falou, oi. Como é seu nome? Igor. Que legal, o meu também começa com I. Ah, é? Aí tentou adivinhar, aquelas brincadeiras e tal. E aí eu disse, né, quantos anos você tem? Ele pôs os dedinhos assim, disse 4. Falei, uau, que meninão, né, bonitão, com 4 anos e tal. A mãe virou e falou, isso é porque você não conhece, ele é terrível. Eu não queria dizer para ela que eu não estava conversando com ela, que eu seria indelicada. Mas era verdade, eu não estava conversando com ela, ela complicou a conversa, porque o Igor, nessa hora, buscando atender a expectativa do adulto, especialmente o adulto de referência, a mãe, fez uma cara de terrível e contou uma coisa de terrível. Sem contexto nenhum, Igor disparou. Eu joguei o prato na professora. A mãe falou, menino, se seu pai ficar sabendo, vai apanhar. Aí ele disse, não, ele fez isso, eu disse, né? Por querer ou sem querer? Vamos combinar que haveria essa hipótese. Ele disse, por querer. Eu falei, você está me complicando. Me ajuda. E aí eu falei, mas por que você quis jogar o prato na professora? Ele falou, porque eu estava colocando a minha toalhinha em cima da mesa, ela veio, arrancou a toalhinha, jogou no canto e botou o prato assim. Eu fiquei com raiva e joguei o prato nela. Longe de mim dizer que o Igor está certo de jogar o prato na professora. Eu não vim aqui para isso. Longe de mim dizer que ele tem razão de jogar o prato na professora. Eu também não vim aqui para isso. Mas eu ouso dizer que a professora não faria isso com um adulto. Que com um adulto ela esperaria ele terminar de colocar a toalha respeitosamente e depois colocaria o prato. Mas é uma criança, só uma toalha, só uma criança, não tem importância nenhuma. O importante é fazer rápido, que eu tenho hora para cumprir. Eu ouso dizer que o Igor foi desrespeitado. E no auge da sua maturidade de 4 anos, só sobrou o piloto automático de uma pessoa de temperamento forte. Pá! E se a gente ainda bate no menino, ou faz o menino lá pedir desculpa, a gente desrespeita ele de novo. Sem parar para ouvir, sem conversar, sem dar opções para ele do que fazer então com a raiva que sente, que é a inteligência emocional. Mas não é só com o Igor que isso acontece. Quando a gente visita amigos, quem tem filho, vai para a casa dos outros amigos que também têm filhos, a gente chega porque a gente quis chegar, a gente fica porque a gente quis ficar. E a criança, quando a gente chega, ela é obrigada a se enturmar com a criança que está lá, querendo ou não, gostando ou não, tendo afinidade ou não, porque a gente vai na casa do amigo pela nossa afinidade, não necessariamente pela afinidade da criança com a criança dele. E aí, ela no começo, às vezes, não está muito à vontade, ela fala, eu quero ir embora, você fala, vai lá brincar. E aí a criança é obrigada, então, a interagir, ela acaba interagindo, ela acaba conseguindo, ela acaba gostando, e aí ele demora mais tempo que você e tal, para você já deu.
E aí a gente fala, tá bom, tá na hora de ir embora. E a gente vai lá, agora vamos embora. Eu falo, não, tô brincando. Vamos embora. Tá na hora, eu já falei, hein? E a gente não quer saber se ela quer ir embora. A gente quer saber que agora é hora de ir embora. E a gente não está preocupado se ela quer ir embora. Assim como a gente não estava preocupado se ela queria ficar. Isso acontece rotineiramente. A gente nem percebe. É comum. Adultos que só cumprimentam adultos. A gente encontra as pessoas com a criança do lado, a pessoa vem, cumprimenta todos os adultos presentes e não cumprimenta a criança. Isso acontece. E a gente, muitas vezes, não estranha. Acha que pode acontecer, que é aceitável, é normal. Uma vez o meu filho já me perguntou por que ele não me cumprimentou. Eu falei, não sei. Realmente não sei. Ele está equivocado. Mas também já avisei, infelizmente isso é normal na nossa cultura. Pode acontecer outras vezes. Fale você, oi. Lamentável. Tudo dizer não pode, né? A criança pega um objeto perigoso, alguma coisa que oferece algum risco. O adulto vai lá com a melhor das intenções. Porque, afinal de contas, se meu filho não tivesse chorado 8 meses, eu não saberia essas coisas e eu também faria tudo isso assim. Cheia de boa intenção. A gente vai lá e tira o objeto da criança e fala assim, não pode. A criança, pequenininha, então quando eu quiser alguma coisa da mão do outro, eu falo, e tiro da mão dela. É isso? É. Aí ela vai no parquinho, aí o menino está brincando com o objeto que ela quer, ela vai lá, aí a mãe vem e fala, não é assim, se você quer, você tem que pedir educadamente. Não foi isso que você fez agora há pouco lá em casa, não. Né? Então a gente vai passando um monte de mensagem que a gente acha que está passando uma e na verdade está passando outra. Lugares em que as crianças não são bem-vindas, a gente devia ter na nossa sociedade todos os ambientes preparados para receber também as crianças, que são indivíduos como qualquer um de nós. Embora a gente fale, você não é nem gente, não tem nem tamanho de gente, né? Não tem que querer nada, se é criança. Né? E as crianças não são bem-vindas. Uma das rejeições que as crianças têm ao trabalho dos pais é porque é um lugar que elas não podem ir e que toma o pai e a mãe delas todo dia, o dia inteiro. Né? As crianças não são bem-vindas em reuniões, não são bem-vindas em muitos eventos, não são bem-vindas em muitos lugares. O mundo é muito difícil ser criança no mundo de hoje. A aula preferida na escola e o sinal, gente, quando a criança vai para a escola, ela tem que estudar tudo, mas de repente ela descobriu alguma coisa que ela gosta, que ela se interessa, que ela está apaixonada, e aquela aula está uma delícia, e ela não está nem vendo o tempo passar, tem que estudar outra coisa. Mas eu queria, não tem que querer nada. Agora você tem que estudar isso aqui, é a hora disso aqui. Acabou. Obrigados a dormir na escola. Sabia que tem isso? Tem escola que tem a hora do soninho e a criança tem que dormir. E se ela não dormir, sabe o que ela é? Terrível ou hiperativa. Pode escolher. Lamentavelmente, daqui a pouco a gente começa a dar Ritalina para as crianças, porque ela é desobediente, porque ela não dorme. Né? É lamentável o que a gente está fazendo. O bebê jogando objeto no chão, ele está descobrindo os movimentos, ele descobre que quando ele abre os dedinhos, o objeto cai. Cai! Faz barulho! Deixa eu ver isso de novo. Alguém pega e traz. Aí ele faz de novo para ver como fica na casa. Aí a pessoa jogou lá, ele de novo. A pessoa pega e fala, se você jogar de novo, eu vou guardar, hein? Estou vendo o que você está fazendo de propósito. Ele estava só se desenvolvendo, só aprendendo tudo sobre a vida. Você não tem que querer nada. Quantas crianças já ouviram isso? Não tem que aprender o ABCD, não. Tem que aprender a obedecer. Né? É isso que a gente espera das crianças. Só que depois no mercado de trabalho a gente quer arrojo, a gente quer iniciativa, a gente quer criatividade, a gente quer interesse, a gente quer garra, a gente quer persistência. Persistência na infância é conhecida como teimosia, para vocês terem ideia. E a gente procura extirpar a todo custo. Depois faz falta pra caramba na vida. Falta pra caramba na vida. Tem gente, pais de adolescentes que me procuram, sendo que eu nem trabalho com essa faixa etária, mas acho que o desespero ou a esperança, eles me procuram e dizem, o que eu faço? Meu filho não quer nada com nada. Eu falo, por acaso na infância ele ouviu, você não tem que querer nada? Mas ele era criança. A gente planta na infância e colhe na vida adulta. A gente planta na infância e colhe na vida adulta. E as crianças possuem empatia. Já ouviram falar aqui que a gente nasce com a empatia, os neurônios espelhos. E aí eu queria contar para vocês um caso interessante de um amigo inglês que foi nos visitar em São Paulo e foi, como todo bom turista, fazer lá o mercado municipal. Enquanto esperávamos o sanduíche de mortadela, tinha aquele potinho lindo no centro da mesa com coisinhas redondinhas, de várias cores, verde, laranja, amarela, vermelha. E não deu nem tempo de avisar, ele pegou um palito de dente e era o quê?
pimenta. E ele soltou fogo pelas ventas, foi um negócio horroroso. E eu contei isso numa mesa com um monte de amigo. E a gente morreu de rir. Todo mundo riu dessa história, porque foi realmente muito engraçado. E o meu filho, sério, estava com 3 anos, me cutucou depois que todo mundo riu e falou assim, não foi engraçado para ele. Eles têm empatia. A gente dá um duro danado para acabar com ela. E depois começar a fazer cursos e retomar. Veja vocês a que ponto chegamos. Nós estamos fazendo curso de humanização. Humanização do atendimento, humanização do parto, humanização da saúde. A gente virou o quê? Para ter que fazer curso para humanizar? Um pedido que eu tenho para a gente fechar. Não faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Por favor, não faça isso. Faça para o outro aquilo que o outro, sendo assim como ele é, estando no momento de vida que ele está, estando na faixa etária que ele está, gostaria ou precisaria que fizesse para ele. Porque se eu faço para o outro como eu gostaria que fizesse para mim, o foco continua aqui. Se eu faço para o outro como ele gostaria que eu fizesse para ele, eu tenho que parar e olhar para ele. E aí eu vou ter que fazer diferente para cada um. Pais de mais de um filho sabem que as coisas não funcionam igual para as crianças diferentes. Que Deus abençoe e que a gente consiga de verdade se colocar no lugar do outro. Obrigada.